Olá, sejam muito bem-vindos ao Maria Mãe Cast. O nosso entrevistado de hoje é músico, mas não veio falar de música. É servo da paróquia Maria Mãe da Igreja de São Judas Tadeu, mas não veio falar de seu servir. Ele hoje veio dividir com a gente uma experiência única, ímpar, impactante e transformadora que ele pôde viver através de um chamado recebido. Com muita alegria, vamos receber o nosso querido Cadu. Obrigado, Meire. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco dessa experiência que eu tive de confirmação de serviço, né? A gente que se entrega à igreja, Jesus, ele faz coisas que a gente nem imagina, né? E nessa caminhada ele resolveu me presentear, né, com uma visita a um outro país, a uma outra cultura. E a gente saiu em missão para levar o evangelho até o povo da África. E Uau. Foi uma experiência, assim, única, ímpar na minha vida. Eu imagino. E como é que veio esse convite? Quando veio esse convite? Então, a gente foi para Moçambique em 2018. Só que logo depois que o Padre Cláudio chegou na paróquia, ele sempre falava da vontade que ele tinha de visitar a África, de fazer missão de evangelização na África. E ele sempre falava assim, cara, a gente vai pra África. E eu, né, embalado, né, com o Padre Cláudio, vamos embora. Vamos sim. Não, a gente vai pra África, vamos embora. Vamos. E toda vez que ele falava, eu confirmava com ele, mas eu meio que não levava muita fé, tipo, cara, vamos pra África. Ia concretizar, né? Tipo, eu falei pra ele, padre, se o senhor falar pra mim, vamos pra Afeganistão, eu vou, vamos embora. E lá na época o bicho estava pegando, né? Matando cristão e tudo mais. Deus. E aí, dado o momento, eu falei assim, Cadu, tá tudo certo, a gente vai pra África com o pessoal da Aliança de Misericórdia, tira o teu passaporte e a gente vai. Aí eu, opa, a coisa agora tá realmente séria, vamos realmente tá ganhando corpo. E aí, depois dessa confirmação, teve toda uma preparação de vamos pra África, né? Não é simplesmente pegar, né, conseguir o visto e ir pra África, não. Né, você tem que passar no médico do viajante, da Fiocruz, e aí eles dão toda uma orientação daquilo que você tem que fazer, né, e daquilo que você deve e o que você não deve fazer. Né? Pensa que é um país totalmente diferente do nosso, apesar da gente falar que o Brasil é um país muito atrasado, lá nem se compara. Assim, os caras estão muito, muito distantes da gente a nível de informação, a nível de muita coisa. Então, existem doenças que aqui no Brasil já foram erradicadas e que lá são coisas comuns. Então, o médico do viajante, ele instrui a gente a nem escovar o dente com água da bica, só com água mineral da garrafa, porque é muito perigoso. De fato é. Né? Então, tem todo um mecanismo, todo um processo que você precisa seguir de vacinação. Nós tomamos inúmeras vacinas, muitas vacinas mesmo, para poder viajar. Né? E toda uma orientação para você poder chegar lá e estar bem, né? Ficar bem. E aí, assim, a gente, né? O visto, quem nos ajudou foi o pessoal da Aliança de Misericórdia, porque já estavam instalados lá e tudo mais, já tinha todo o processo. Então eles prepararam o nosso visto, prepararam tudo, né? E aí nós nos preparamos e a comunidade toda, né, nos preparou e foi junto com a gente, né? Apesar de só ter ido eu, o Padre Cláudio e o Bruno, mas a comunidade inteira, né, se mobilizou para que aquilo acontecesse. Né? Tanto que, quando a gente estava se preparando para ir, né, o padre perguntou o que a gente poderia levar para poder ajudar, né, de alguma forma. Eles pediram para que a gente levasse doce, porque as crianças de lá não conheciam doce, nunca tinham experimentado. Então nós fomos com bolsas e mais bolsas de doce, roupinha de criança e uma série de coisas que a comunidade, né, juntou e organizou pra gente levar, e foi algo assim muito maravilhoso. E que nesse sentido a nossa comunidade é boa, né? A Maria Mãe não tem igual, cara. Assim, Padre Cláudio, essa mobilização quando ele traz um direcionamento de Deus, a comunidade abraça de uma forma que não tem como explicar, né? E assim,
pelo fato de a gente trabalhar diretamente com o padre, né? Naquela época, o Padre Cláudio não estava fazendo ainda o doutorado, então ele tinha um pouco mais de tempo, então ele saía muito em missão de evangelização, e a gente visitou, sei lá, mais de 100 paróquias no Rio de Janeiro, né? O Padre Cláudio ia pregar e eu e Luciane acompanhando o padre, né? Com a música. E a gente rodava o Rio de Janeiro inteiro, e uma dessas idas, né? Ele falou para mim uma vez assim, cara, eu já tenho o direcionamento do que vai ser a moção da igreja no ano que vem. Deus já falou comigo, confirmou agora, e eu já tenho essa moção. Só que, tipo, nós estávamos no início do ano anterior. Ele já estava com uma visão muito lá à frente. Então, assim, quando ele trouxe essa ideia da gente ir para a África, a comunidade veio em peso, né? E nós levamos doce, levamos até ajuda em dinheiro. E até a gente vê, muitas das vezes, o padre pedindo a esmola para poder mandar para o pessoal da África e tudo mais, sempre manda ajuda para eles, manda recurso. E agora, né, ele divulgou há pouco tempo a missão Maria Madalena, que ele ajuda lá em São Paulo, que ele sempre pede, né, que o pessoal ajude e tudo mais. Então, assim, às vezes, as pessoas não fazem ideia do tamanho do alcance da igreja. Né? Algo assim que... Quando você vai a campo, digamos assim, quando você se lança, você consegue ver o tamanho da dimensão que uma ajuda que para uns pode ser algo simples, a diferença que aquilo faz, a proporção, né, que ela toma. São coisas que a gente não imagina. Porque, você imagina, nós estamos a milhares de quilômetros de distância e tem amigos nossos que estão até hoje lá evangelizando em lugares, às vezes, não muito tranquilo, bem hostil, porque lá em Moçambique a religião predominante lá é o Islã, e a gente sabe, né, a aversão que o Islã tem ao cristianismo, então não é fácil levar, mas assim, eu posso dizer para vocês, algo que muda completamente a sua vida, muda completamente a sua forma de enxergar o seu servir, a sua forma de enxergar a igreja. Você sai de lá totalmente transformado. É impossível você ir e voltar sendo a mesma pessoa. É impossível, é impossível. E aí você falou que vocês fizeram esse preparo do médico do viajante, e teve um preparo psicológico, um preparo espiritual, de fortalecimento de oração. Sim. Vocês fizeram a gente isso? Já vinha se preparando, né, já há um certo tempo, para ir para a África. Sim. Né? Na época, eu era catequista de Crisma, e nesse mesmo período que eu fui para a África com o padre, teve retiro do Crisma. Né? Então eu não pude participar do retiro junto com a minha equipe, porque eu estava em missão com o padre na África. Mas a gente já tinha uma certa preparação, né? A gente tentava se preparar psicologicamente para o que a gente iria encontrar lá, né? Aquilo que a gente ia viver. E eu vou te falar que nada daquilo que eu imaginava ou daquilo que eu pensava em me preparar chegava perto do que eu, de fato, encontrei na África. Porque a gente tem uma visão da África daquilo que a televisão mostra, que é a África tribal, né, do pessoal que está na tribo lá passando fome, porque não conseguiram recurso de alimentação e tudo mais e tal. E do médico viajante, que a gente vê, né, Médico Sem Fronteira, né, que a gente vê muito aí em propaganda. Só que nós estamos falando da África tribal, mas quando você vai para uma cidade dentro da África e você vê uma realidade parecida com aquilo que a gente vê na televisão, aquilo choca, e choca muito, muito. Porque, bom, você imagina, uma tribo está no meio da savana africana ou no meio da selva, seja lá o que for, e eles vão tentar prover recursos. E aí quando você vai para a cidade e você vê que a cidade está numa linha de miséria, e às vezes até pior do que o pessoal que está, né, na savana africana, que consegue caçar animais para sobreviver, aquilo é algo extremamente impactante. E eu acho também que, assim, a gente vê pela TV, mas nada como tá ali cara a cara com a realidade, né? Eu acho que fica mais pesado ainda. Muito pesado, porque quando a gente sai do aeroporto, a sensação que dá é que a gente está entrando numa comunidade e, tipo, cara, você é um alienígena. Não é comum pessoas brancas... Já que você falou do aeroporto, eu vou perguntar. Desembarcaram lá, como foi? Foi até engraçado, né? Nós chegamos com muitas bolsas de viagem lotadas de doce. Sim. Né? Então, quando a gente passa
nos detectores de metal, lá no raio-x, e a pessoa já vê que tem um monte de pacote ali, e a primeira vez que o cara pensa que tá carregando cocaína, carregando droga, qualquer coisa do tipo, e já vai em cima que nem um bicho, né? E aí o padre já tinha colocado a clesma dele e tal, ele falou pro rapaz, eu falei, não, eu sou padre, nós viemos em missão, e isso aqui é tudo doce, que nós trouxemos para dar pras crianças. Aí, não, tudo bem, pode ir. E aí, saindo dali, o aeroporto era bem pequenininho, assim, nós já fomos pra porta, e o pessoal da comunidade já estava nos aguardando na porta Comunidade Aliança de Misericórdia. E aí, a irmã Maria, que me perdoe, eu não sabia que o pessoal da comunidade estava ali e também não conhecia ninguém, né? E aí, quando nós chegamos, a irmã já veio falar comigo, assim, falando, né, meio que se apresentando, né, e falando no idioma local, né, tipo, oi. Eu, tipo assim, eu não entendi o que ela falou, não sabia. Oi é oi, né? Oi. E eu, oi. Aí ela veio falando assim, meio muito simpática, muito. Poxa, cara, a gente saiu do Rio de Janeiro, né? A gente, cara, já sabe que o pessoal no aeroporto aqui é cheio de malandragem, cheio de coisa, e você já sai escaldado, né? Do Rio de Janeiro, porque você sabe que não é fácil. E aí eu não fui mal educado, mas eu fui cumprimentando ela e meio que, tipo, jogando ela pro lado e tal. E desconfiada, né? Esquivando, desconfiada. Aí o padre Cláudio, Cadu, fala com ela, é a freira que veio receber a gente. Pô, pai, você não falou? Você não falou que é freira daqui? Eu não sei quem que é. Não conheço. Meio que jogando ela pro lado aqui, achando que vai acontecer alguma coisa com a gente. Quase falando, oi, não, obrigada. Então, assim, foi até meio constrangedor pra mim, né? Que não sabia quem era e tal. E ali nós entramos no carro da comunidade e fomos para casa, né, onde eles estavam instalados e tudo mais. E a gente saindo do aeroporto... E era a casa que vocês ficariam ou era um outro lugar? Não, era um outro ambiente, porque eram duas casas. Era uma casa que estava um pouco mais próximo do centro, digamos assim, e uma outra casa afastada que estava colada ao lixão. Essa casa que estava colada ao lixão era onde ficavam os homens. Entendi. E a outra casa onde ficavam as mulheres. Só que durante o dia... a gente se reunia nessa casa onde ficavam as mulheres, porque tinha freezer, fogão, televisão e internet e tudo mais. Então era meio que a base ali. Tinha mais uma estrutura ali, né? A gente ia pra lá, fazia nossas refeições ali, e depois à noite a gente voltava lá pro lixão, onde a gente dormia e ficava. E assim a gente fazia todos os dias. Só que a gente saindo do aeroporto, foi uma visão muito impactante, porque parecia que a gente estava entrando numa comunidade, assim, só que, tipo, não se parecia com as comunidades aqui do Rio de Janeiro. Era ainda muito mais pobre do que as comunidades do Rio de Janeiro. Caramba. Então a gente já ficava meio, assim, olhando, assim, impactado, né, com aquilo que a gente estava vendo, porque é uma pobreza que a gente não faz ideia, sabe? É uma pobreza que a gente não imagina. A pessoa fala assim, mas aqui no Brasil tem fome, aqui no Brasil o pessoal, né, tá na linha de pobreza, linha da miséria e tudo mais. Só que é diferente. É diferente porque aqui no Brasil tem o SUS, tem o Bolsa Família, tem uma série de coisas que, mesmo não funcionando muito bem, né, mas as pessoas têm algum recurso. Ainda dá algum suporte. E aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa realidade, você vê o tempo todo pessoas catando descartáveis, pedindo esmola no sinal, vendendo bala, vendendo refrigerante e conseguindo dinheiro. E lá não tem como, porque as pessoas não têm, de fato, dinheiro. Então, é uma pobreza que a gente aqui não faz ideia. A gente não tem noção do tamanho da dificuldade que aquelas pessoas enfrentam no seu dia a dia, né, no seu cotidiano. As refeições que eles têm não se compara em nada com o que a gente tem aqui no Brasil, porque arroz e feijão e carne não é algo normal para eles, sabe? É algo que acontece quando tem um evento especial, um casamento, uma coisa assim, muito especial. Eles têm uma refeição parecida com o que a gente tem aqui. Caramba. Mas assim, é muito, muito, muito distante daquilo que a gente vive aqui no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente. Não se compara. Eu nunca tinha visto algo próximo àquilo ali, sabe? Assim, você fica extremamente tocado e sensível àquela realidade. Nem as nossas menores cidades, assim, aquelas interioranas, nem elas chegam próximo. Não. Aqui no Rio de Janeiro, o pouco que a gente vê pela televisão, a gente sabe que ali no Jacaré tem partes ali na comunidade do Jacaré que é muito, muito pobre. Sim. Lá na Maré, né, até um tempo atrás ainda tinha palafita, essas coisas assim, então, que hoje não tem mais. Então, assim, você
tinha comunidades muito, assim, muito pobres dentro de comunidade, né? Tinha regiões dentro de comunidades que eram mais pobres do que os que estavam ali. Eu posso te afirmar que lá eles não chegam perto. Nossa. Não chegam perto. Eles não têm eletrodoméstico, eles não têm cama, eles não têm sofá, não têm mesa. Né? Você via as pessoas fazendo as refeições sentado no chão. Né? Você via nas ruas... Chão no puro. No chão. Puro, chão, sem nada. Sem nada. Assim, pavimento, não tinha lá pavimentação de cimento, assim. Assim, às vezes você via casa com tijolo e tudo mais e tal, telhado, sem laje, telhado, mas era só a casca. Dentro não tinha nada, sabe? Energia elétrica não é igual é aqui. É como se fosse um cartão pré-pago de telefone. Que nem existe mais isso, né? Mas você imagina. Crédito no celular, pré-pago. Você vai lá na banca de jornal, coloca R$20 de crédito no telefone e você tem teu pacote de dados ali até acabar os R$20. Sim. Assim funciona a internet, a rede elétrica deles lá. Caramba. Eles compram um cartãozinho, aí tem um aparelho que eles digitam a senha daquele cartão e aquele cartão meio que viabiliza a energia elétrica. E aí até consumir tudo eles têm. Quando acabou, não tem mais e não tem mesmo. Nossa. E aí o rapaz falou que é feito dessa forma porque senão a população não paga. Eles não têm dinheiro. Sim. São muito miseráveis. Então, alguns poucos têm. Meu Deus. E o que você vê muito é o pessoal vendendo lenha na rua, porque eles colocam pedra no chão, colocam a panela em cima, lenha por baixo e fazem a comida deles na lenha. Se você vê muito, assim, em vários lugares o pessoal vendendo lenha. Então, assim, é uma realidade que a gente aqui no Brasil nunca nem viveu. Nunca nem Não viveu. chegamos nem perto, assim, né? talvez os nossos pais, né, que viveram um período que era bem mais difícil do que é hoje, tenham visto algo que chega próximo. Mas ainda não Mas é. na minha mais assim, distante lembrança, quando eu era criança, aqui na Goiacá não tinha asfalto, era barro. Né? As ruas aqui não tinham asfalto, mas a minha lembrança muito antiga, eu lembro de como era aqui. E eu posso dizer que ainda assim está muito à frente do que eles estão agora. Porque por mais que, né, nos tempos passados a gente não tivesse tanta coisa, né, nossos avós não tivessem tanta coisa, mas às vezes o mínimo ainda tinha, como um saneamento básico, se não tivesse uma cama super confortável, mas talvez tivesse um colchão para dormir. E pelo que você está me falando, lá é nada do nada. Do nada mesmo, assim. Muito doído isso. É algo que a gente não faz ideia. E assim, isso entristece muito, porque a gente tem tanta coisa. A gente, assim, cara, tem uma vida legal, sabe? Tem condições de ter um carro, de frequentar restaurantes e tudo mais. E lá, eles não têm nem 1/10 disso. E na grande maioria das vezes a gente está reclamando daquilo que a gente tem. Eles lá sonham em ter uma vida que não chega nem próximo da que a gente leva aqui. E que a gente leva reclamando, né? Exatamente. Só que, tipo, nós estamos aqui em Padre Miguel, Zona Oeste, subúrbio do Rio de Janeiro, que não é um local de classe média e nem de gente rica. E, assim, nós, comparado a eles, somos milionários. Somos milionários mesmo. Eu tenho visto muito videozinho no TikTok, no Quai, falando de coisas que no Brasil é comum e aqui em Moçambique não é, só os ricos que fazem. E de fato, tipo, a gente tem o hábito de fazer nossas refeições sentado à mesa. Né? Reúne a família, todo mundo ali almoçando e jantando na mesa. E lá não tem mesa, eles não fazem isso. Sabe? Nós temos o hábito de comer carne todos os dias. Né? Os que não comem é por opção. Não quero comer carne, quero comer essa salada, eu quero fazer isso aqui e tal. Mas lá não, eles comem o que tem e o que aparece para comer. É muito chocante, é muito triste. No nosso caso não é assim uma massa tão dominante que não tem esse acesso. Exatamente. Né? E assim, a gente foi algumas vezes nos mercados e, cara, era incrível, porque você imagina um mercado grande, mas, tipo um Carrefour, que é bem grande, assim, tem de tudo, que vende roupa, vende utensílios domésticos, vende, né, tudo, carne, peixe, pão, tem tudo ali. Tinha um mercado lá, um hipermercado, que era parecido com isso. Tinha de tudo, tudo. Só não tinha gente dentro do mercado. Era assim, era uma pessoa lá na outra ponta, outro aqui, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Que como vai se ter, né, poder de compra? Não tem, porque tudo lá é muito caro. Na época que nós estávamos lá, a moeda local de Moçambique é o metical. Naquela época, R$1 equivalia a 16 meticais. E as pessoas que trabalhavam, que tinham salário,
eles ganhavam algo que equivalia a mais ou menos R$ 200. E aí, você imagina, aqui no Rio de Janeiro, hoje, 2024, você passar o mês com R$ 200 para você sustentar uma família e você fazer tudo com R$ 200. Acho que com R$ 200 você não consegue nem se manter de transporte. Você já não consegue. Né? Nem de Só transporte que para trabalho, assim, locomoção para trabalho. Não dá. Uma passagem para ir para voltar no mês dá mais ou menos 160 e poucos reais. Aí. Né? Então, assim, só que lá o custo de vida é muito maior do que aqui. Porque, tipo, 1 quilo de café lá custa mais de R$ 100. Nossa. Sabe? Tudo é muito caro. Muito, mas muito caro mesmo. Então as pessoas não compram. Porque, cara, quem tem algo que gira em torno de R$ 200. E como é que faz? E aí eles criam frango, né? Os que tentam fazer uma hortinha, conseguem fazer, e o solo lá não é igual aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, cara, qualquer lugar é solo fértil. Qualquer lugar. Você vai no sertão. O passarinho passa, deixa cair uma semente de alguma coisa, você brota. Vai no sertão. Começou a molhar, consegue fazer uma plantação. Qualquer lugar é solo fértil. Lá não é assim. O solo, assim, é algo que parece com areia de praia. Nossa. Você imagina como se fosse barro vermelho que a gente conhece, barro, só que com textura de areia de praia. O solo é assim, dessa forma. Você andando, você chega a ficar cansado, porque você vai andando. Você imagina, quando você chega na Barra da Tijuca, você vai andando, faz top, top, top. É a mesma coisa. Gente. Você vai andando, você vai afundando o pé na areia, como se fosse areia de praia. Só que com cor de barro. E esse tipo de solo é na cidade, ou não? Toda ela. Toda ela é assim. Meu Deus. E aí, eles começam a fazer um trabalho de colocação de adubo, uma série de coisas para conseguir fazer uma horta. E até tinha uma hortinha na casa das feiras onde nós estávamos, muito pequenininho, você via assim, um alface crescendo, tadinho, né? Todo esmirradinho, porque o solo é muito fraco. Não é igual aqui. Então, para eles, tudo é muito mais difícil. E sem contar que deve gerar um certo custo, né? Para poder preparar esse solo que já não é tão frutífero assim. Exatamente. Deixar ele... E lá, eles ainda trabalham no sistema de troca, digamos assim. Eu tenho um tomate aqui, você tem uma alface? Pô, segura um tomate e dá uma alface. Pô, eu tenho uma vaca aqui que eu consigo tirar o leite. Pô, toma um pouquinho de leite, me dá um ovo da galinha aí. E eles vivem mais ou menos assim. Isso você foi em 2018, né? 2018. 2018 você viu isso? Isso é uma coisa que a gente vê muito em livro de história. Exatamente. Quando a gente está estudando lá Brasil colonial, essas coisas. A gente não faz ideia, assim, do tamanho da distância que tem entre os países, sabe? Você vê uns com tantos e outros sem nada. Mas assim, sem nada mesmo. Porque não tem nem de onde tirar. Uhum. Eles não têm nada e não tem de onde tirar. E você tem tudo. A gente tem de tudo. Mesmo com toda dificuldade. Nós temos de tudo. Tudo. Nós somos do subúrbio do Rio de Janeiro. Não somos, assim, na grande maioria de classe média. Né? Mas, cara, a grande maioria aqui já tá com o presente dos filhos comprado, de Natal, já tá com a ceia já meio que encaminhada, ou tá esperando chegar o 13º para poder completar e fazer aquilo. Isso. Só que lá não tem. Lá não tem mesmo. E você fica assim com um sentimento de gratidão tão pesado, sabe? Porque, cara, a gente é muito privilegiado de estar aqui no Brasil. Muito. Mas o Brasil é muito ruim, falta muita coisa, falta. Ainda vai demorar muito até chegar num nível que seja bacana. Vai. A gente vê, né? A administração pública, na grande maioria das vezes, não tá legal. Mas, cara, tem o SUS, tem aqui perto da gente tem o Albert que funciona. Você pode chegar lá, não encontrar um médico muito bom no plantão, mas vai encontrar um médico bom ali, sabe? Talvez não grandes especialidades, mas muitas pessoas, inclusive até da minha família, socorro imediato, que pro Albert em socorro imediato e foram muito bem atendidos. Meu padrinho faleceu semana passada, né? O pessoal sabe aqui. E ele foi pro UPA aqui de Bangu, transferiram ele ali pro hospital do Acari, e minha madrinha falava o tempo todo, olha, parece que eu tô num hospital particular. Muito bem atendido, sabe? Estão tratando muito bem. E assim, ela é muito grata a todos eles por tudo que eles fizeram para tentar salvar a vida dele, sabe? E o hospital público. Sim. Só que lá não tem. Nós vimos escola, nós vimos uma espécie de posto de saúde. Sim. Nós vimos poucas estruturas que funcionavam
mas funcionavam porque tinha uma comunidade católica administrando e fazendo funcionar, com recursos que vinham totalmente de fora. Mantendo, né? Mantendo. Vimos aí as irmãs lá da Itália que cuidavam de crianças com microcefalia e tinha uma estrutura gigante lá para poder cuidar daquelas crianças e tudo mais, que era totalmente mantido de fora. Nós conhecemos uma estrutura das Irmãs da Caridade, da Madre Teresa de Calcutá, fundada pela Madre Teresa de Calcutá, lá no lixão, perto da casa onde nós estávamos, aonde o carisma delas ali era sair pela cidade vasculhando lixo, procurando criança. Elas saíam pela cidade vasculhando lixo mesmo, assim, revirando lixo, procurando criança para levar para lá e cuidar dessas crianças. Por quê? Porque lá em Moçambique, eles tinham uma cultura de... Se nascer uma criança com uma deformidade ou com alguma doença ou qualquer coisa que não seja normal, digamos assim, dentro daquilo que a sociedade julga como sendo normal, eles pegam essa criança e jogam fora. Jogam fora como se fosse lixo, joga fora, porque para eles isso é uma maldição. Então eles não acolhem essa maldição, eles jogam fora. Nossa. Sim, vou entrar num outro ponto. Para eles, tudo que acontece de bom ou de ruim ou porque o antepassado deles permitiu que acontecesse, ou eles estão pagando por um erro que eles cometeram lá atrás, o antepassado cometeu lá atrás, e as gerações estão pagando por esse erro. Então eles não se preocupam se a atitude deles vai levar por um caminho ou por outro, seja bom ou ruim, porque na cabeça deles, se o antepassado permitiu, vai acontecer coisa ruim. Ou se ele abençoou, vai acontecer coisa boa. E aí, como é que a gente vê isso mais claramente? As irmãs passaram para a gente que 50% da população lá tinha o vírus do HIV. Nossa. E isso é muito chocante, porque a gente anda na rua e vê duas pessoas e fala, cara, um daquele tem. Cada grupo não tem como. E aquilo era algo que você não conseguia desvencilhar o seu pensamento daquilo, porque é muito impactante. Então, lá... Então, assim, até o fato de nascer uma criança com algum problema, eles atribuíam a questão do antepassado. Do antepassado ou que tem uma maldição que eles estão pagando, ou porque ele permitiu que aquilo acontecesse. Só que, para eles é uma maldição, então eles não vão acolher essa maldição. Vai pegar essa criança e vai jogar no lixo. E ele entrega a sorte. E vai, na grande maioria das vezes, morre. Porque você imagina um bebê jogado no lixo, vai morrer. E as Irmãs da Caridade rodam a cidade vasculhando lixo para levar crianças para lá. Mas aí, antes de eu falar das Irmãs da Caridade, vou num outro ponto mais a fundo, que os jovens de lá, quando eles começam a namorar, é comum para eles terem relações sexuais. E para o jovem, pouco importa se a menina ou o menino tem o vírus do HIV, porque na cabeça deles, eles só vão contrair o vírus se o antepassado permitir ou se for uma maldição que eles estão pagando. É quase que contar com a sorte. Não tem como, assim, vai contrair o vírus, porque nós sabemos, né, através de estudos que já não é de agora, de muito tempo atrás, que relação sexual sem preservativo, proteção. A pessoa vai ter, vai contrair o vírus. Não tem, assim, a possibilidade, não existe a possibilidade, ela vai contrair e ponto. E para eles lá isso ainda mais sem tratamento algum, porque aqui a gente ainda tem alguns tratamentos, né, que dão uma controlada na carga viral e tudo mais. Lá, sem nada disso, carga viral alta sempre. Esquece, assim. E são informações que, pra gente hoje aqui, é quase impossível de você se imaginar nesse tipo de situação, sabe? Porque a informação tá aí para todo mundo o tempo todo e tal. Só que eles lá não têm o nível de informação que nós temos e quando recebem também não ligam. Porque tem essa cultura enraizada neles, né? Exatamente, tem aquela coisa da cultura de tipo, não vai ser assim, não vai dar certo. E não tô nem aí. E essa comunidade das Irmãs da Caridade, assim, foi algo incrível, porque nós visitamos, né, essa enfermaria, nós visitamos os leitos e você via muita gente assim, com diferente tipo de não vou dizer deficiência, mas diferentes tipos de
de problemas relacionados à saúde, seja má formação, seja microcefalia, seja um tipo de paralisia, até porque lá não tem a questão da campanha de vacinação igual nós temos aqui. Né? Então, lá eles não têm, então eles podem contrair uma doença, a poliomielite, por exemplo, que aqui praticamente já não existe mais. Lá é algo comum. Então, assim, você via criança de todos do tipo que você possa imaginar de doença aí, de deformidade e tudo mais, você via lá. E você via o amor que elas cuidavam dessas crianças, sabe? E assim, eles ficavam ali ad eterno, até o fim da vida vai ficar lá, que eles vão cuidar até o fim da vida. Eu ia te perguntar isso, se elas pegavam e ficavam com eles lá. Porque, né? Porque eles não têm perspectiva nenhuma, né? No Brasil, que vai para adoção e o pessoal vai lá e adota, mesmo com certo tipo de deficiência. Sim. Né? Lá não, porque eu vou adotar uma maldição para mim? Sim. Então, esquece. Vai completamente renegado. Vai ficar largado lá e vai mesmo. Se não for elas para cuidar, e aí tem toda uma questão, né, de saúde, de cuidado, de educação, para aqueles que têm intelecto para poder assimilar o estudo e tudo mais. Terapia ocupacional para aqueles que não são dotados de certa habilidade e tal. Então, assim, tem uma estrutura gigante que é mantida pelas Irmãs da Caridade, que recebem doações do mundo todo e elas estão dentro do lixão. É dentro do lixão mesmo, mas, assim, não é dentro do lixão. Você está aqui, o lixão é aqui, está ali dentro, e montaram toda uma estrutura para poder acolher essas crianças, para cuidar dessas crianças, e não só dessas crianças, mas para cuidar da comunidade também. Que tinha uma escola lá, onde era mantida por elas, onde as crianças iam para estudar, e elas recebiam alimentação nessa escola, recebiam uniformes. Aí essas crianças são as crianças ali da cidade, da redondeza. Da redondeza ali que está ali estudando, mantido por ela. Que até tem família. Sim, e grande maioria, não todas as crianças que ali estavam, elas só tinham a refeição que elas recebiam da escola. Então, café da manhã, almoço e o lanche da tarde antes de ir embora para casa, que recebia na escola. Nossa. Ia para casa, não tinha mais nada. Então a escola ali era provedora, sabe, daquelas crianças. E assim, é um pouco parecido com a rede pública que nós temos aqui no Brasil. Que a gente sabe que o ensino, né, perdeu muito da qualidade, que caiu muita coisa. Verdade. Independente do esforço, né, dos educadores que fazem de tudo para poder levar o melhor. Mas hoje, né, é a situação do nosso país, né, um momento político e tudo mais. Mas tem a estrutura, sabe? Tem lá a merenda, a criança chega a tomar café da manhã, tem o almoço, e quando é de ensino integral, ela já janta antes de ir embora para casa, tem toda uma estrutura ali. E lá, cara, não tem, sabe? Hospitais, mantido pela igreja, escola, algumas escolas que nós conhecemos mantido pela igreja, tem a questão do trabalho pastoral, de ir e levar comida para os moradores de rua. Porque você imagina, num país onde as pessoas são miseráveis, ainda tem aqueles que são piores ainda, porque moram na rua, que não tem nem aonde ficar. Sim. Então, assim, tem toda uma estrutura da igreja que funciona, que a gente que está aqui, nossa realidade paroquial, não tem essa visão. E assim, você pode, pelo que você percebeu lá, esses direitos sociais que a gente tem aqui, né? Lazer, educação, alimentação. Quem provê isso, na grande maioria, são essas comunidades católicas. Comunidades católicas. Assim, nós ficamos 13 dias em Maputo, em Moçambique, e nós não vimos nenhuma outra comunidade levando esses recursos. Nós não vimos, nós rodamos a cidade, nós fomos no centro da cidade, nós fomos na periferia, nós fomos, né, além das fronteiras da cidade, nós não vimos. É assim, e você volta de lá muito orgulhoso de ser católico, sabe? Porque você vê muita gente trabalhando muito forte, sabe? Trabalhando assim, dando a vida. Não é simplesmente servindo igual a gente serve aqui na igreja. A gente vem aqui, nós temos as nossas atividades dentro da igreja, a gente vem aqui, faz a nossa atividade, volta para nossa casa e às vezes, quando tem oportunidade, evangeliza nas ruas, evangeliza no sinal, né? Missão de evangelização. E ainda assim a gente tem alguma estrutura para fazer as coisas, né? Exatamente. E lá eles não têm estrutura, mas ainda assim, eles dão um banho na gente a nível de levar aquilo que Jesus falou, ir de levar a todas as nações, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara, quando você vê o evangelho vivo, sabe, você não acredita. Você, tipo assim, cara, eu não imaginava que fosse isso tudo. Eu não imagino. Porque, veja bem,
aqui no Rio de Janeiro, você falar de Jesus, é fácil. Todo mundo conhece Jesus aqui, todo mundo já ouviu falar de Jesus, todo mundo sabe, né, de alguma forma quem é Jesus. E lá não tem isso. Primeiro porque o idioma predominante, a religião predominante é o Islã. Então já é difícil você evangelizar em local assim. Mas, como você vai falar para uma pessoa que está morrendo de fome que Deus é pai, que cuida de todos os seus filhos, que provê tudo para todo mundo? Cara, você vai fazer a pessoa acreditar nisso? Se você não for evangelho vivo, não tem como você evangelizar essas pessoas. É verdade. E assim, você fica assim, cara, é surreal. E aí você vê o tamanho da grandeza da igreja e de quanto que você tem que ter orgulho da igreja, da história da igreja, do que é a igreja. Porque São Francisco dizia, evangelize, se preciso for, utilize palavras. E, cara, não tem como você evangelizar sem, assim, utilizando palavras. Você tem que ser o evangelho vivo, você tem que refletir Jesus para aquelas pessoas. E aí depois você fala do evangelho. Sim. Né? Até porque até para você conseguir trazer essas pessoas, a Sagrada né, Escritura, a igreja não nasceu da Sagrada Escritura. Ela nasceu da igreja, da tradição da igreja, daquilo que era passado de um para o outro, e dali surgiu a igreja. Então, quando você se mostra a igreja, quando você se faz Cristo para as pessoas, aí você começa o processo de evangelização. Porque a minha maior angústia era o que eu vou falar para essas pessoas? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar de Jesus para essas pessoas? E aí você recebeu o convite do padre para essa missão. E aí você pensou assim, vou evangelizar. Nunca evangelizei assim. Como eu vou fazer? Você chegou a pensar nisso? Cara, era um pensamento que ele corroía, sabe? Porque assim, como eu falei, né? Eu e a Luciana na época éramos catequistas de Crisma. Assim, nosso padre, ele é um pastor muito atento às necessidades da igreja. Sim. Ele não se contenta em dar qualquer coisa. Ele quer dar sempre o melhor. Sim. Então, os catequistas têm que se preparar, têm que estudar, têm que fazer formação, têm que fazer retiro espiritual, têm que estar pronto para estar ali à frente evangelizando e catequizando. Então, como nós já éramos catequistas há muito tempo, a gente já vinha para um processo de formação, de preparação para catequizar, para evangelizar. Né? Mas aqui no Brasil... Nessa realidade. E aquilo me corroía, porque por mais que eu me preparasse psicologicamente, espiritualmente, né, e mentalmente para evangelizar lá fora, como é que eu vou fazer? Se eu cheguei num local, numa realidade que eu não fazia nem ideia daquilo que eu pensava que pudesse ser, ainda estava distante. Não chegava nem perto. E aí o padre Cláudio, vendo a minha angústia toda, ele me chamou para conversar. Ele sempre conversava com um ou com outro de noite, assim, né, fazendo o pastoreio. Aí ele falou assim, meu filho, você está muito angustiado. Por que você está assim? Aí eu falei, meu padre, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, o que eu vou falar para essas pessoas, o que eu vou levar para essas pessoas. Ele, cara, você está vendo tudo errado. Você está olhando para o outro lado. Deus não te trouxe aqui para falar nada. Deus te trouxe aqui para você beber. Para você beber desse amor e para você viver esse amor. Não se preocupa com o que você vai falar. Bebe o que Deus está te dando para você beber. Vive o que Deus está te proporcionando viver. E aí você vai ver a obra de Deus acontecer. Cara, e aí depois daquela conversa com o padre Cláudio, a minha vida assim... Como se tivesse clareado, né? Ele tirou um peso das minhas costas. Absurdo, assim. Ai, obrigado, meu padre. E eu posso dizer que eu evangelizei bastante. Eu fiquei no meio de pessoas muito santas mesmo, assim, absurdo. E quando você está no meio de pessoas santas, você absorve aquela santidade, você vive aquela santidade também. Sabe, eu pensava na minha família de noite. Quando eu ia dormir, eu sempre mandava mensagem para a Luciana e para os meninos, falar, olha, agradece a Deus por ser brasileiro, por morar no Rio de Janeiro, por tudo que nós temos, por tudo que nós não temos, porque o povo aqui não tem nada. Seja grato a Deus, agradece muito a Deus pela escola, pelo plano de saúde, por pela tudo, comida. Pela comida, pelo carro, pela casa, por tudo, porque o povo aqui não tem, e a gente reclama daquilo que a gente tem. Então, agradece a Deus. E eu todo dia mandava a mesma mensagem para eles, olha gente, agradece a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, pela igreja que nós temos, pela comunidade que nós temos, pela vida que nós temos, porque aqui não é fácil. E, cara, eu saí para evangelizar com eles, assim, muita coisa. E
eu não precisei falar, sabe? Eu não precisei mostrar todo o conhecimento que eu podia ter, né? Da igreja, da doutrina da igreja, enfim, do catecismo da igreja. Eu não precisei. Eu tive que ser o evangelho vivo para aquelas pessoas. E é tão bonito quando você vê as pessoas que você está ali dando o seu melhor, refletindo Jesus. É algo que chega a emocionar. Porque Jesus me falou, toda vez que fizerem aos mais pequeninos, é a mim que você está fazendo. E, cara, você via Jesus naquelas pessoas, e eu tenho certeza que aquelas pessoas viam Jesus em cada um de nós. Sim. Porque era algo tão bonito, era uma troca tão bonita, que as pessoas agradeciam. A gente fala assim, não agradece não, cara, não precisa me agradecer. Eu que tenho que te agradecer, obrigado por estar refletindo Jesus para mim. As pessoas meio que nem entendiam, né? Muita coisa, mas que pra gente era algo assim tão emocionante, tão impactante, que você ficava assim, Jesus, me perdoa, eu sou muito ingrato. É evangelizar através do amor de Deus mesmo, né? Total. Que é infinito sobre nós. E assim, você vê o evangelho ali, sabe, vivo, você vê o reflexo de Deus nas pessoas, você vê a troca, sabe, as pessoas se dando amor e você retribuindo amor. Cara, é a Trindade, né? É o Pai que é o amor, o Filho que é o amado, o Espírito que é... Cara, é algo assim que falta até palavra para você descrever o tamanho do amor que é você estar num local como esse e tendo a possibilidade de levar Jesus para aquelas pessoas, de ser a imagem de Cristo para aquelas pessoas. E eu acho que tão difícil, ou mais até, do que você conhecer a palavra é você viver a palavra. E vocês viveram a palavra de Deus, entregando amor, entregando o que vocês podiam fazer para aquelas pessoas ali tão esquecidas. Muito intensamente, assim, é algo que dentro da igreja, né, na nossa realidade paroquial, a gente não imagina que um dia pode chegar a esse nível, a essa possibilidade de levar Jesus tão intensamente às pessoas, sabe? Porque quando a gente se apresenta à igreja para servir, a gente sabe que tem muita coisa para você fazer, né? Você é bom em quê? Você sabe fazer o quê? Bicho, eu tenho uma frase que eu uso muito, né? Junto com os colegas de trabalho, com as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, eu falo para eles assim, cara, a gente que é pobre, a gente vale o que sabe. Então, se a gente sabe pouco, a gente vale muito pouco. Se a gente sabe um pouco mais, a gente vai passar a valer um pouco mais. Graças a Deus, eu aprendi a fazer muita coisa nessa vida. Cara, assim, não falta trabalho. Tem muita coisa para ser feita e ainda falta gente para poder fazer, né? Lá na África, eu tive oportunidade de cortar cabelo, eu tive a oportunidade de trabalhar como eletricista, de trabalhar ajudando na cozinha, ajudando de uma série de coisas que não foi tocando. Eu toquei numa missa lá, um salmo com as freiras e assim, cara, eu entrei num tom, as freiras entraram no outro, foi uma coisa muito engraçada, assim, surreal. E na música, eu não somei em nada, na África, em nada. Assim, não que eu só sirva na música, né? Hoje, a minha pastoral principal é a pastoral da música. Sim. Eu já não mais sou catequista de crisma junto com a minha esposa, mas a gente serve também em outras pastorais, mas com a música. E eu posso te dizer que não foi a música que foi o diferencial ali naquele local, sabe? Mas foi graças a ela que você chegou lá. A ela que eu consegui chegar lá, né? O meu servir hoje, não só hoje, mas muito tempo, é sempre circulando ali a música, né? Eu sou músico há muitos anos e tal, então tudo que eu faço acaba caindo pra essa na área. música. Aqui na igreja eu já servi, cara, muitas pastorais em várias vertentes, de muitas coisas. Da cozinha à equipe de limpeza, muita coisa mesmo. Mas ali eu posso dizer para você que não precisei utilizar nada. A gente até levou um violão para deixar lá, e deixamos um violão lá pro pessoal lá na África. Foi muito legal. E assim, cara, é muito diferente, porque a nossa missa é totalmente diferente da missa deles. Aqui nós usamos vários instrumentos e tal, e lá, como a cultura deles é a questão do tambor, né, do batuque, na missa é batucando mesmo, sabe? E aí o pessoal fala assim, pô, cara, algumas pessoas falam assim, cara, não tem como não lembrar dos centros espíritas e tudo mais, então, porque é batuque mesmo, sabe? Na missa você vai entrar lá e pra gente, sabe, é engraçado. É novo, e assim,
todas as igrejas vai através do batuque mesmo, porque é a realidade deles. Sim. Né? E um ponto engraçado, assim, um ponto legal, é que na nossa igreja aqui, na nossa cultura, vai fazer a proclamação do evangelho e tá todo mundo de pé, né? Esperando a proclamação do evangelho, e depois todo mundo senta. Só que lá não é assim, porque para eles, tudo que é importante é decidido sentado. Então, se nós vamos conversar, é algo importante, a gente senta um de frente pro outro, e aí você fala, eu te escuto, depois eu vou falar, e assim vai, e a gente vai ficar sentado de frente um pro outro conversando. E como o evangelho é muito importante, então tem lá a aclamação ao evangelho, tá todo mundo de pé, o tambor batucando, acabou, todo mundo senta e olhando pro padre para a proclamação do evangelho. Caramba, são as peculiaridades, né? E assim, é muito engraçado, é muito engraçado. E eu tinha uma curiosidade, tipo assim, como é que é o Jesus? Como é que é a figura de Jesus lá? E aí tinha uma igreja que nós fomos, tinha um Jesus assim, de madeira, pretinho, assim, lá no... Assim, cara, é uma experiência que não tem como esquecer, sabe? A igreja como um todo, trabalhando, sabe? Nós fomos num local onde era muito, muito distante mesmo. Era na divisa com a África do Sul e um outro país que eu não lembro agora, assim, era muito no limite do sul de Moçambique. E, cara, era uma tribo onde um casal católico chegou até essa tribo e resolveu montar uma escola ali e manter essa escola. Né? Então, eles eram da Itália, não, Portugal. Eles eram de Portugal. Em Portugal, eles tinham um trabalho de arrecadação de recursos para levar para lá e manter aquela escola. Uhum. E, através de lá, a pessoa da comunidade Aliança Misericórdia conheceu eles e começou a fazer um trabalho de evangelização naquele ponto. Uhum. E foi nessa escola que nós levamos os doces, as roupinhas de criança e tudo mais e tal. E foi uma experiência assim, tão bonita, porque pela primeira vez naquela comunidade foi celebrada uma missa. Nunca tinha sido celebrada uma missa lá. Caramba. E os padres celebraram uma missa lá junto com todo mundo. E foi uma experiência assim, muito linda, porque, cara, a igreja é algo extraordinário, assim, de belo, do significado que tem cada ato, né, que nós fazemos, cada momento da missa tem um significado. Isso é muito lindo. E quando é passado para outras pessoas esse significado e mostrado para eles o porquê daquilo ali e o desenrolar daquilo tudo, é algo fascinante, sabe? E foi muito lindo, uma experiência muito linda mesmo. E foi tão bonito ver aquelas crianças recebendo aqueles doces, sabe? Eles não sabiam nem o que fazer. Tinha uma menina que ela ficava lambendo uma bananada, não sabia o que era. A gente come, e ela lambendo lá, e olhava assim, e cara, era algo que a gente não imagina. Os nossos filhos não fazem ideia do tamanho da diferença, da né, diferença que tem entre um e outro. Eles têm de tudo, outros que nunca nem viram uma bala, sabe? E pra gente aqui é uma realidade impossível. Sim. Né? E essas crianças, assim, elas têm esse apoio de algumas escolas, né? Uma comunidade, assim, que dá esse apoio educacional, não conheciam doce, que é uma coisa que pra gente é inacreditável, mas elas tinham alguma chance de lazer? Olha, a gente rodou bastante lugares, assim. Não é igual aqui que tem pracinha com brinquedinho, sabe? Eu vi crianças brincando com galhos de árvore, assim, brincando com galhos. Eu vi o pessoal jogando futebol em alguns lugares, assim, né, na rua. Mas brinquedo mesmo, eu não vi nenhum. Nenhum, nada, zero. Você... Em nenhum lugar, assim, nenhuma família, nada? Não. Nossa. Nesse mercado que nós fomos, até tinha, né, algumas coisas assim, mas como eu falei lá, é tudo muito caro e grande maioria da população não tem. A gente via as crianças, na grande maioria, descalças. Nossa. E quando tinha algum calçado, você via que ela estava com o pé 40 e alguma coisa e o outro 20 e pouquinho, porque achou e colocou no pé e estava usando. Mas na grande maioria das vezes as crianças, assim, uma roupa muito, muito velha, muito surrada, descalça, muito suja, né? Lá não é igual aqui, que a gente pode tomar banho o tempo todo. A água lá é muito escassa. Quando nós chegamos, né? E aí fomos pra rua e tal, a pessoa falou assim, olha, não pode tomar banho não. Aqui é um banho por dia. Nossa. Não pode tomar banho. Foi, cara,
Então, pelo amor de Deus, deixa eu tomar banho hoje. Isso passa a valer a partir de amanhã. Porque eu tomo banho, senão eu não vou conseguir dormir. Olha, isso pra mim ia ser uma grande provação, viu? Porque eu sou a doida do banho. Cara, a gente toma banho o tempo todo. É. Cara, aqui no Rio de Janeiro, a gente, no mínimo, vai tomar 2 banhos por dia, no mínimo. No Porque mínimo, toma banho de no manhã pro mínimo, trabalho, é. voltou, já volta à tarde da noite, toma banho e vai dormir. Só no mínimo 2 banhos. Quando a gente tá em casa, é toda hora tomando banho. Com calor que faz aqui no Rio de Janeiro, É você vai verdade. tomar no mínimo uns 5 banhos no dia. Então, É verdade. Banho. E lá não pode. Aí eu falei pra eles, cara, beleza, vai passar a valer a partir de amanhã. Hoje não Por existe favor, essa abre essa possibilidade. exceção. Tem que tomar banho. Não, maneira na água lá e não tem água. Água Meu Deus. cai assim, muito fraquinha. Vinda de onde? Nem sei de onde vem, cara. Nem sei. E assim, coisa de doido. Não tem mesmo, não tem. Nossa. E, cara, igual semana passada nós estávamos sem água aqui no Rio de Janeiro em função da manutenção do conduto. Manutenção. Você imagina. É algo parecido com isso. Não tem água. Vai vir de onde? Não sei. Quando vai chegar? Não sei, não tem. Meu Deus. Cara, Meu Deus. assim, é muito chocante. É muito triste, sabe? É muito triste você ver a realidade que essas crianças vivem. A realidade que essas pessoas vivem. É muito triste. E você sai de lá com um sentimento de ingratidão tão profundo, que chega a doer. Uhum. Por quê? Eles não têm nada. São É miseráveis. nada vezes nada. Mas são Nossa. felizes. São felizes. Você não via as pessoas murmurando, igual a gente aqui, que tem de tudo, que fica murmurando. E aí o tempo uma todo. coisa dá errado, a gente já reclama. Você via as pessoas sorrindo. Sabe? Você via as pessoas felizes, de uma certa forma felizes. Você não entendia daquela felicidade. E aí te sabe? leva a refletir, né? Da onde está vindo esse sorriso? Como vem Quando nós esse voltamos sorriso? pro Brasil, o Padre Cláudio tinha um retiro para fazer nos Estados Unidos. Então, ele veio no Brasil, chegou no Brasil de manhã. No final do dia, ele já estava no aeroporto de novo, fazendo escala para ir para os Estados Unidos. Ele saiu de um país, numa cidade onde o povo era extremamente miserável, e ele foi para uma cidade nos Estados Unidos, onde as pessoas eram muito ricas. Mas muito ricas mesmo. Muito ricas. Que choque cultural, né? Tipo, o cara que tinha menos, tinha uma Mercedes na garagem. Ele saiu literalmente do norte pro sul. Não foi de um extremo, dava pro vinho. Ele saiu de um local onde as pessoas eram miseráveis, que não tinham nem o que comer e eram felizes. Ele foi para um local onde as pessoas tinham tudo, E ainda além assim, daquilo que nós tínhamos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Muito além, nem se compara, porque os Estados Unidos é um país rico. Você vai para um país rico, numa comunidade de pessoas ricas. Então você imagina a diferença que nós aqui no Rio de Janeiro, nós não, a grande maioria não faz nem ideia do que seja. As pessoas infelizes. Um índice de suicídio absurdo. como é que E as pode? pessoas extremamente infelizes. Como é que pode? É inacreditável. Inacreditável. E assim, até agora, assim, você falou, né, da situação difícil do pessoal lá. Então, assim, extrema pobreza. Foi o que você viu, extrema pobreza. Em alguma região tinha esse extrema riqueza? Tinha. Infelizmente, tinha. Geograficamente, vamos pensar no Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, tá? Agora, dentro do estado do Rio de Janeiro, vamos pensar no município. Município de Janeiro dentro do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Dividindo o município, você imagina que o centro da cidade é pessoas que são ricas. Quem são essas pessoas? Os empresários de fora, o presidente, a alta cúpula militar, os políticos são ricos, estão vivendo ali. Município do estado do Rio de Janeiro é o Sim. município. A cidade Sendo do a Rio de cidade. Janeiro sendo a cidade. Aí você imagina um bairro que seja grande? Vamos lá. Bangu, é um bairro grande. São as pessoas Pelo que menos são populoso é, né? classe média. Sabe, tem uma vida confortável, consegue ter de tudo ali e tal. Não são ricos, não são pobres, estão ali. E aí você tem um outro bairro que seja grande, Campo Grande, bairro gigante, o maior bairro do Brasil. Onde as pessoas levam a vida que nós levamos. Uma vida de certo conforto, né? Uma dificuldadezinha aqui, outra ali, mas vive um certo Uma boa conforto, média. vive uma vida legal. E aí, tirando essas vertentes, aí pensa aí
bairro de Padre Miguel, onde as pessoas são muito pobres. Uhum. Agora, o restante do país é miserável. Você imagina, essas divisões dentro do estado do Rio de Janeiro não é nada. Sim. Não é nada. E o resto é tudo miserável. E não tem absolutamente nada. Não tem de onde tirar, não tem como gerar, não tem. E você vê que o país até tem os recursos, mas infelizmente não é para todos. Porque uma minoria tem condições de conseguir tudo aquilo e a grande maioria está ali na margem olhando e tipo, tá, não tem, um dia eu vou ter. Um dia vai ter aqui e quando tiver, beleza. E vivem assim. E assim, uma coisa que é comum de acontecer, principalmente quando tem essa diferença de realidade financeira, social, acontece muita questão de exploração de trabalho, exploração sexual, tráfico de pessoas. Você pelo menos soube de alguém que tivesse passado por uma situação dessa, que tenha conseguido se esquivar disso? Assim, infelizmente, né, a maldade ela tá no mundo inteiro. Sim. E relatos, né, passado para nós lá, é que da mesma forma que você vê a questão da pedofilia aqui no Brasil, né, que é um país que tem muita informação, que tem muito recurso, lá é muito pior porque as coisas são mais escondidas, as pessoas não têm tanto recurso, tanta divulgação das coisas, não tem a quem recorrer. A questão da segurança pública de lá é extremamente corrupta e, assim, é algo, assim, muito complicado. Então, você imagina que o que nós temos aqui no Brasil, que tenta controlar tudo isso e ainda assim tem uma proporção absurda, lá não tem esse controle que nós temos aqui e tem uma proporção muito maior. E sem contar que aqueles que estão, né, abaixo dessa linha da pobreza, né, estão nessa extrema pobreza, estão à margem mesmo de tudo, muitas vezes não vão ser nem ouvidos, né? Não. Se acontecer alguma coisa. E é muito fácil você tentar enganar uma criança ou um adolescente, porque eles ficam vislumbrados com aquilo que não tem. Então é muito fácil de enganar, da mesma forma que as pessoas enganam as crianças aqui com doces. É até natural, né? Lá é pior, entendeu? Então, assim, é muito triste. E aí o pessoal fala assim, poxa, quando as crianças sabem que tem uma pessoa, ele fala assim, aquele cara ali, ele é ruim. Aquela pessoa ali é ruim, ela faz mal para as crianças. As crianças têm essa visão. As pessoas sabem que determinada pessoa não é uma pessoa confiável e que pode fazer mal a uma criança, uma menina, um menino, seja lá o que for. Eles têm essa visão. A gente andando, né, pelas vielas e tudo mais, a gente escutava esses relatos, via as pessoas falando dessas coisas. Então, assim, é muito triste, porque eles não têm para onde vai recorrer a quem. Sabe? Aqui, pra gente, é uma realidade muito triste. Eles ficam totalmente sem voz e sem proteção, né? Aqui, à mercê de tudo. Quem quer, consegue se fazer ser ouvido. Sim, de alguma forma. De alguma forma vai chegar. Né? Se ganhar, hoje em dia, com a questão da rede social, ainda, assim, as coisas caminham mais rápido. Sim. Porque a pessoa vai jogar na rede social, assim, tem lado bom e lado ruim. Nós já vimos também muitas pessoas jogando fake news em rede social e tomando uma proporção negativa, assim, muito grande, né? Mas aqui tem. Né? As pessoas conseguem se fazer ser ouvida e fazer com que as pessoas saibam do que está acontecendo. Só que lá não tem. Né? Então, assim, pelo fato de não ter uma fiscalização tão incisiva e não ter uma divulgação tão rápida, as coisas acontecem, assim, muito piores do que aqui no Brasil. Totalmente sem vigilância, então... Totalmente sem vigilância, vai fazendo, vai fácil, Tem uma situação que acontece muito lá, mais pro norte do país, que eles chamam de rito de passagem. Os meninos, quando chegam a uma certa idade, na adolescência, entre 12 e 13 anos, eles têm que passar pelo rito de passagem, onde eles são levados para algum local e eles aprendem a caçar, aprendem a cozinhar, eles aprendem uma série de coisas que eles dizem que tem que aprender para ser homens, e
lá nesse local é feita a circuncisão desses meninos. Nossa. E muitos meninos não voltam, porque morrem através de uma infecção, ou porque eles matam lá mesmo, porque se ele não tem jeito para fazer isso aqui, se não tem a característica necessária para ser um homem. Então não serve para nada, vão matar ele. Meu Deus. Então, assim, eles são obrigados a assistir relações sexuais para saber como é que é feito. E a criança, né, o menino, volta de lá sendo um homem. Você imagina a cabeça dessa criança, como é que não volta de lá? Completamente. Traumatizada, enfim. Mas aí é a cultura deles, né, é a vida deles e tal. Isso não, lá em Maputo não era muito comum ali na capital, mas pro norte do país era algo assim, frequente, assim. E muitas das mães, quando levavam os filhos pra esse ritual, já levavam chorando, se despedindo dos filhos, porque na grande maioria das vezes nem voltavam. Já esperava, né? Pelo fato também do país, né, ter a religião islã como predominante, né, e a principal, o islamismo não aceita o homossexualismo, igual aqui no Brasil e em alguns outros países, né? Então, homossexual eles matam. Nossa. Então, sim, a hostilidade lá é muito grande, assim, nem se compara, é pesado mesmo. É pesado. Tudo que você vê lá te impacta de uma forma, porque nada que tem aqui no Brasil se compara com aquilo que está lá, sabe? É algo assim que é muito chocante. Você vê as pessoas assim, não são como nós que tem condições de ter roupas novas e de ter uma boa vestimenta, transporte público lá, esquece, sabe? É muito ruim mesmo. Primeiro que lá, no carro, se cabe, tá valendo. Então, quanto tá dando? Você tem um Fusca, você vai colocar 50% no Fusca, dá pra colocar? Não tá valendo, pode colocar. Quanto tá entrando, vai. Tem um transporte público lá que se chama My Love. Cara, meu Deus, é algo surreal. É uma picape, onde todas as pessoas vão em cima da boleia da picape ali. E amontoadas. Você imagina uma picape e, sei lá, 20, 30 pessoas em pé ali. E não tem, tipo, algo pra segurar nada, é uma Ranger, mas assim, uma Ranger. É meio que um se escorando no outro. E por que eles chamam aquele transporte de My Love? Porque os homens de lá não são igual os homens daqui, né? Não, vou reformular. Não são, assim, não fazem questão de ser discreto. Aqui os homens safados, que não valem nada, eles vão lá no metrô e ficam lá, né, tocando as mulheres, fazendo uma série de coisas que a gente sabe que não é legal. E, assim, só que lá isso como se fosse permitido. Então, naquele My Love, quem tá ali tá sujeito a qualquer coisa. Por isso que se chama My Love. Meu Deus. Tá sujeito a qualquer coisa. A mulher que tá no meio daqueles homens ali, coitada, tá sujeita a ser molestada e, enfim. E tudo bem, porque é tão costumeiro que virou aceito. É igual a nossa cultura de furar a orelha da criança pra botar brinco. Exatamente. Então, assim, cara, é absurdo. O transporte público é muito ruim. O transporte... As ruas não são igual as ruas daqui, que tem asfalto e tudo mais. Só as principais. Você imagina aqui, onde nós estamos, Água Branca, Avenida Brasil, asfaltada. Todas as outras ruas, barro. E aquele barro que você falou, com cara de areia. Nossa. O carro da comunidade lá era uma 4x4, não tinha como não ser. Nossa, não porque, anda. Cara, pra chegar na casa da comunidade, lá no lixão, era um labirinto que eu levei mais ou menos aí quase uma semana para decorar o caminho para chegar. Porque realmente é um labirinto. Cara, curva pra lá, curva pra cá, sobe, desce, curva pra lá, curva pra lá, e você, daqui a pouco você, saiu aqui. Eu imagino que seja naquela condição, né? Porque a gente tá andando, mas a gente marca uma placa ali, outra coisa aqui, algum ponto lá. Eu imagino que não tivesse nada disso. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade absurda de gravar caminhos. Absurda, assim, muito grande. Acima do normal. Eu consigo ir num local uma vez, eu já sei voltar lá de olhos fechados, eu conheço aquele caminho. Eu tenho uma facilidade muito grande de gravar caminhos. Eu levei quase uma semana para poder conseguir decorar o caminho para chegar até a casa. Eu imagino. Porque era um labirinto, cara, que muita viela, muito surreal. E chão de areia de praia. Então, cara, a menina que conduzia lá era muito boa motorista. Pilota. Podia botar ela pra fazer uma escape, né? Que era show, espetáculo. Era muito boa. Muito boa, assim.
Surreal, cara. Sabe? Cadu, a gente agora vai começar a caminhar para o nosso final, infelizmente. Mas antes disso, quem conhece você sabe que você é um cara brincalhão. Você pregou alguma peça lá em alguém? Cara, assim, pregar peça, não tive essa oportunidade de pregar peça. Assim, você me conhece, sabe que assim, a gente não consegue se conter, né? De estar sempre tudo. Mas aconteceu um fato, assim, muito inusitado, que o Padre Cláudio falou assim, cara, para de rir, você tá rindo demais. Eu não conseguia rir. Porque o Padre André, assim, é um homem muito de Deus, um homem muito santo, ele queria cortar o cabelo. Queria cortar o cabelo. Aí, tem um barbeiro aqui perto, eu vou cortar o cabelo. Aí o outro padre que estava lá, Padre Jaime, falou assim, olha, André, vai lá, e se for legal, você fala que eu vou cortar o meu também. Cara, quando o Padre André chegou na comunidade, que a gente olhou para ele, eu não conseguia parar de rir. Eu ria, assim, descompensado, porque ele tava com a cabeça toda matada, assim. Meu Deus, coitado. Cara, mas foi algo assim... Imagina que tinha um tubo de cabelo aqui, outro aqui. Aí quando o Padre Jamel viu, André, eu vou cortar o cabelo. E eu ria muito, para de rir, eu não consigo. Eu olhei pra ele e falei, caraca, o que tu fez, cara? Por que tu não pediu pra eu cortar meu cabelo, cara? Eu não sabia. Eu falei, cara, detalhe, ele estava até com a sobrancelha matada. Até a sobrancelha do padre estava matada. Gente, tadinho. Surreal, cara, a gente ria assim, descompassado. Aí alguém tinha uma máquina de cortar cabelo, eu falei, cara, busca a máquina que eu vou salvar o que eu posso. Eu falei pra ele, padre, tá muito ruim, não tem como ajeitar isso aí. Pra ficar normal, eu vou ter que passar um. Pra ficar assim... Ele tava muito ruim. Cara, eu tive que passar um na sobrancelha do padre, cara. Tava muito assim... Cara, sabe? Coisa de filme. Lembra de uma... Cara, uma propaganda muito antiga, que tinha assim, corte cabelo e ganha uma Fanta. E o cara andava na cidade de cabeça toda matada. Padre André. Tava assim. Aí, trouxeram a máquina lá, eu fui acertei o cabelo do padre. Só que pior, a máquina, ela estava infectada com um fungo. E aí, cara... Não acredito. Começou a alastrar muito rápido no padre. A cabeça dele começou a ficar vermelha, cheio de coisa assim, e aquilo, na sobrancelha. Cara, coitado, a gente ria muito aí. Aí tinha uma freira que ela tinha sido enfermeira, né? E aí já entrou com medicamento, já começou a tratar e tudo mais e tal, e cuidou do padre. E aí foi assim, foi algo assim mais assim, engraçado que aconteceu lá, porque como a gente saía o tempo todo assim, em missão, não tinha como pregar peça, assim, peça. E um outro ponto, assim, que esse dia foi realmente uma peça que eu preguei, porque quando nós estávamos nessa tribo, o pessoal fez um banquete para receber o pessoal que vem de fora e tal. E, cara, os caras não tem nada. Sim. Fizeram um almoço pra gente, então não tinha como. E o pessoal tava com muito medo de comer, porque você imagina, cara... Pode pegar uma doença, pode pegar uma bactéria, qualquer coisa e tal. Então, e o Padre Cláudio sempre assim, cara, fica do meu lado, fica comigo, porque sabia que eu não ligava pra nada, eu comia de tudo, eu tava nem aí. E aí, o Padre Cláudio falou assim, cara, você é muito abusado, você não... Eu falei, pô, padre, se tiver que ser, vai ser, né, porque tinha acontecido um fato de uma pessoa conhecida nossa ter morrido em função de infecção alimentícia num restaurante muito caro no Brasil, uma referência, a pessoa foi lá e ingeriu um alimento e passou mal e morreu em função disso num restaurante nomeado, assim, muito famoso Top, no Brasil. E a gente lá vai ficar com medo de comer tudo. Eu falei, porra, se acontecer isso lá, se tiver que ser, vai ser, cara. Não ficar nessa coisa, eu vou comer, vou comer de tudo. Aí eu passei a aloprar mesmo. E aí sentamos. Eu, Padre Cláudio na esquerda, Bruno na direita, e o pessoal da comunidade lá e tal. E eles vieram com feijão, assim, tipo uma feijoada. Arroz, frango frito e tal, salada. Aí eu falei, não vou abusar esse extremo, né? Na salada, até porque a médica falou, nunca coma nada cru, nunca, de forma alguma. Pode ser fatal. Aí eu falei, não vou embora. Aí também já é demais. É demais. Só que aí, tipo, estávamos nós três, né? E aí o Padre Cláudio é muito acometido com essas coisas e tal. E o Bruno cheio de medo. E aí, a Bruno colocou um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, um pedacinho de frango, assim. Só pra não fazer desfeita. Não podia fazer desfeita.
E eu aloprei, meu. Coloquei aquele prato de pedreiro e tava mandando ver, cara. Aí eu olhei assim e falei, pessoal, cara, não queria falar com vocês, não. Só que o Bruno falou comigo e ele tá meio que com vergonha. Só que, tipo, pô, a gente tá aqui entre amigos, então eu vou falar. O Bruno tá com fome, ele queria comer mais, só que ele tá com vergonha de comer. Meu Deus! Aí ele olhava assim, ó. Desesperado. Assim, tipo, não. Sim. Aí eu levantei, peguei o prato do Bruno, fui lá, coloquei mais feijão, coloquei arroz, coloquei carne. Aí ele olhando com aquele medo, eu falei, Bruno, agora é contigo, essa missão é tua. Aí ele, apavorado, eu ria. Aí, a gente ria muito do Bruno, assim, foi muito engraçado, cara. Assim, foi algo assim que eu realmente ri durante muito tempo. Ele, pô, você é maluco? Imagina. Cadu, terrível, coitado. Foi uma muita travessura, assim, mas foi legal. Foi divertido, né? Foi animado. Ver o pânico que ele ficou. O rosto que ele me olhou, aquela cara de pânico. E quanto mais ele me olhava assustado, mais quando eu botava no prato dele. Agora eu vou te pedir para você me dizer assim, existem 2 pontos que você tenha conseguido ver lá, um ponto muito positivo e um ponto muito negativo? Bom, um ponto muito negativo, assim, foi a questão do abandono, sabe? Como eu falei, né, e é muito redundante a gente falar isso, mas a gente via a pobreza, assim, de uma forma tão intensa que aqui no Brasil a gente nunca imaginou algo do tipo. Então aquilo é muito impactante, sabe? A gente chorava de tristeza, a gente, sabe, sentia dor e pensava na família e ficava mais triste ainda pelo fato de saber que os nossos têm muito além daquilo ali, os dali não tem nada. Então isso é algo que, assim, não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que tem um psicológico ao ponto de aguentar ver tudo aquilo que nós vimos. Nós vimos pessoas idosas catando lixo, sabe? Nós vimos crianças catando lixo e é algo assim que dói. E se alimentando daquele lixo. E é algo que você nunca vai esquecer, sabe? Não tem como esquecer. Você fecha os olhos, você vê nitidamente toda aquela cena. Como se tivesse sido ontem. Porque é algo muito chocante. Então não tem como esquecer. E algo positivo é a doação dessas pessoas, sabe? Você vê que são pessoas que, ao contrário do que muitos pensam, que acham que não tem o que fazer, tá totalmente enganado. Pessoas totalmente resolvidas na vida, sabe? E que resolveram conhecer Jesus. E se apaixonaram de tal forma que largaram de tudo para estar ali. Nós tínhamos lá uma psicóloga, nós tínhamos uma pedagoga, nós tínhamos uma enfermeira, nós tínhamos um rapaz que ele era da área de marketing, nós tínhamos pessoas de várias vertentes, assim, de ser pessoas que foram muito bem sucedidas profissionalmente e que resolveram conhecer Jesus e se entregaram de tal forma que mudou a vida dessas pessoas. Sim. E uma dessas pessoas foi o Padre André. Né? O Padre André é um homem, assim, muito santo, muito de Deus. Ele é um homem que tinha vivido de tudo nessa vida, que era pode dizer assim, um jovem, como qualquer jovem que vai pra balada, que sai com mulheres, que faz de tudo. E ele, em dado momento da vida dele, ele conheceu Jesus. E esse contato foi algo tão marcante, tão forte, que ele relatou pra gente que uma vez ele conheceu uma menina e foi sair com essa menina, e quando chegou lá, ele falou assim, cara, sabe, isso aqui não é pra mim, você me perdoa, não é nada com você, não é problema seu, mas essa vida não é mais pra mim e não dá pra mim. E aí ele foi pra comunidade, ele já começou a acompanhar a comunidade, e dentro da comunidade ele foi pro seminário, estudou, se ordenou, e ele era um sacerdote muito novo, ele tinha se ordenado há 2 semanas. Caramba, quando foi pra África. Recente. E quando a gente se conheceu, ele falou assim, cara, eu nem sei o que eu vou fazer lá. Aí eu, como é que o padre não sabe o que ele vai fazer lá? Eu não sei, cara. Eu tenho que ir pra África, minha irmã. Fui escolhido pra ir pra África, eu vou pra lá, mas eu não sei como é que vai ser. E ele era aquele cara engraçado do interior, que falava, tipo, igual o André fala, que ele fala assim, eu sou do interior, eu falo porta, assim. Aquele cara do interior muito engraçado, muito inocente, né? E ele não conhecia muitas coisas, né? Igual o Padre Cláudio, que é um homem que conhece muito da igreja,
assim, termos técnicos que a gente nem faz ideia que ele... Uma cultura muito vasta, o nosso padre. E às vezes o padre Cláudio fala assim, hã? Que isso? Hã? Aí o Bruno às vezes falava pra ele, não, padre, é assim, assim, ah, tá. Aí eu ficava assim, pô, como é que esse cara, meu irmão, como é que ele conseguiu ser padre? O cara, pra ser padre, tem que ter um conhecimento mínimo. Ele foi, a igreja não sabe. Aí eu falei, porra, mandaram um cara que não sabe quase nada pra vir pra cá, pra conduzir esse povo, como é que vai ser? Pô, a gente tá acostumado com o padre Cláudio, com outros padres que têm uma cultura absurda, padre Douglas que vem às vezes aqui dar formação pra gente, e é algo absurdo, né? Fica até o convite para o padre Cláudio de trazer o padre Douglas novamente aqui, que deu muitas catequeses pra gente aqui, de uma profundidade assim absurda, né? E o padre Cláudio ele não se contenta em trazer qualquer coisa pra gente, né? Então assim, a gente está num nível assim muito elevado. E a gente olhava para o padre André, eu tinha um certo preconceito naquilo que ele poderia fazer por aquele povo, sabe? Apesar de assim, a gente ter construído uma amizade ali, tá sempre juntos, porque no carro da comunidade, a gente que ia lá atrás na boleia da carroça, então ficava ali batendo papo, fazendo aquela resenha ali. Mas eu ficava assim, cara, como é que ele vai conduzir esse povo? Ele vai falar e se enrola. Ele não consegue assim, se comunicar direito e tal, tudo enrolado. Sempre fala que não sabe o que vai fazer e tal. Aí, um belo dia, nós fomos pro Lixão. Íamos fazer missão de evangelização no Lixão. Aí chega o padre André, com um sapato preto novinho, uma calça preta nova, uma blusa nova, toda arrumada. Aí vem, cara, a gente vai pro Lixão. Tu vai desse jeito mesmo? Ele, é o que eu trouxe, é o que eu tenho. Eu vou assim mesmo. Então, vambora. E aí nós começamos a adentrar no Lixão e caminhar. E quando nós chegamos num determinado ponto, tinham algumas crianças brincando ali. E aí, ele já chegou perto das crianças e começou a brincar com as crianças, chamar a atenção. Ele já se ajoelhou no chão. Cara, você imagina, um chão de barro, de parede de praia. Se ajoelhou no chão, começou a brincar com aquelas crianças e formou uma roda de crianças em volta daquele homem. Ele começou a cantar e fazer umas musiquinhas, um gesto com a mão. E ele envolveu aquelas crianças de uma forma que as crianças falam assim, padre, vai na minha casa, conversa com a minha mãe, padre, e aquelas crianças agarradas na perna daquele padre, e não parava de vir criança, e ele andando pela rua, e as crianças cantando a musiquinha que ele tinha ensinado, e pulando e gritando, e eu olhava para ele, aí eu abaixava a cabeça e falava, Jesus, me perdoa. Eu fui muito preconceituoso, me perdoa. Julguei, né? Eu julguei, e ele, sabe, ele, sem nada, ele conseguiu atrair a atenção daquelas pessoas, e nós fomos em algumas casas, ele conversou com algumas pessoas dentro dessas casas, e as pessoas ficavam assim, admirado com aquele homem, sabe, com a bondade do coração daquele homem, eu ficava olhando para ele assim e falava, cara, Deus me perdoa, eu fiquei muito envergonhado. E aí nós voltamos para a comunidade depois daquele dia maravilhoso de evangelização e das crianças o tempo todo gritando, chamando por ele, pedindo para ele visitar as casas e cantando a musiquinha que ele tinha ensinado e pedindo outras músicas, pedindo mais. Aí eu falava assim, cara, daqui a alguns anos vai ter a rua que vai ser uma rua do Padre André, rua Padre André, igual aqui Padre Miguel, Padre Miguel, né? Vai ter bairro Padre André, vai ter rua com o nome desse padre, vai ter igrejas fundadas por esse padre. Ele não sabia o que ele ia fazer ali, mas Deus sabia que tinha que ser aquele homem para estar ali e para conduzir aquele rebanho que ele escolheu. E foi algo assim tão incrível, que eu ficava assim impressionado, porque eu nunca tinha visto algo parecido. Sabe, dia das crianças andando e gritando e chamando o nome dele, falando o nome dele, cantando. E aí nós voltamos para a comunidade, e na comunidade tinha missa todos os dias. E já tinha tido missa. Ele falou assim, olha, então hoje vai ser a missa só nossa. Éramos 4. Eu, Bruno, o Padre André e uma outra filha que estava com a gente. E foi uma missa só nossa. E quando começou a missa, cara, você olhava para aquele homem e não era ele, sabe? Não era o Padre André. Eles falam da persona Cristo, é o Cristo ali no altar, celebrando. Você olhava para ele, você não via. E aquele homem que muitas vezes não sabia o que falar, a homilia. Se transformou completamente. Você vê assim, ó. Aquela homilia profunda, sabe? Uma palavra forte, certeira. E a gente ficava assim, meu Deus, que é isso? Eu olhava pro Bruno e falava, Bruno, como assim, cara? Que homem é esse, cara? Aí eu olhava pra ele assim, sabe? Aí ele finalizou a homilia e falou assim, agora vai ser a nossa homilia.
Ele veio, sentou assim com a gente, compartilhar o nosso dia. E foi uma partilha, assim, algo incrível, incrível. Eu posso dizer para vocês que eu já participei de milhares de missa nesses anos de serviço. Vida. Milhares de missa. Eu nunca vi algo parecido, sabe? Eu nunca vi algo tão incrível. Acho que eu estava tão cego em tanto preconceito que eu tinha gerado em cima da pessoa do Padre André, daquele homem desengonçado, engraçado e tudo mais. Tão brejeiro. Sabe, e de repente vem a Cristo, sabe? Cara vestido ali do próprio Cristo, com a propriedade, sabe? Com a unção que ele recebe do bispo. Ali, ó, presente. Viva. E você olhar para ele assim, ó, e não ter palavras para descrever o que você está vendo, do tamanho, da magnitude, do poder, da unção que ele recebeu. Cara, extraordinário. Eu saí de lá, assim, muito apaixonado por tudo que eu vi, pelas pessoas que eu conheci, muito grato por ter vivido tudo aquilo, com aquelas pessoas tão santas, tão de Deus, sabe, de largar tudo, em função Para se entregar desse jeito, né? da obra de Deus, de seguir aquilo que Jesus falou, olha, na íntegra, 24 horas, 7 dias por semana. Cara, é algo que eu acho que eu não vou ter outra oportunidade como essa. E tinha um senhor lá, ele era pai de uma das freiras, e chamado de Papito. Infelizmente ele já faleceu. Ele, quando a gente parava para conversar, ele chorava, ele falava assim, cara, por que eu levei tantos anos para querer conhecer Jesus? Por que eu demorei tanto para conhecer esse Jesus? Eu tinha que ter feito isso há muito tempo. Já é um senhor de idade. E ele era um senhor de 80 e tantos anos, 70 anos, era um senhor... Idade avançada. E ele fazia de tudo naquela casa. Ele era o marceneiro, ele era o pedreiro, ele era o eletricista, ele fazia muita coisa. Um senhor de idade, trabalhava muito, sabe? E ele servia com tanto amor, com tanto carinho. E ele só falava assim, por que eu levei tanto tempo para me deixar conhecer esse Jesus? Eu tinha que ter feito isso antes. Falei, não, o senhor fez no momento certo. Foi no tempo que Deus reservou para ele, Graças né? a Deus ele conheceu esse Jesus, ele se entregou a esse Jesus. E hoje ele, com certeza, vive na glória de Deus. Porque eu te falo, eu nunca vivi tão intensamente com pessoas tão santas. Eu posso dizer que durante 15 dias, eu fui uma pessoa santa. Durante 15 dias. Eu fiquei muito tocado com tudo que eu vi, com a presença muito forte de Jesus no nosso meio, de ser o evangelho vivo para aquelas pessoas e de ver o evangelho vivo, sabe? De viver a igreja viva, atuante, sabe? Militante, que está ali, ó, buscando, se doando, e se tiver que ir para um local que vai custar a vida, eles vão e vão entregar a vida. Tudo pela palavra de Deus. Pela palavra, para levar o amor de Deus a essas pessoas, sabe? Eu vivi durante 15 dias, posso dizer que eu vivi com essas pessoas, eu vivi essa santidade. Acho que provavelmente eu não vou falar provavelmente, porque ainda tem muito que ver pela frente ainda, mas não sei se eu vou ter a oportunidade de viver, sabe, tudo isso de novo, com tanta intensidade, com tanta alegria, e algo tão impactante que é algo que eu vou levar até o último dia aqui nessa terra. Se um dia tiver a oportunidade de ir para qualquer missão de evangelização, seja parecido, eu falo, ó, tô dentro, pode contar comigo. Padre, anota isso, hein, padre. Preparei caldo. Não, Tá fala falando. sempre, padre. Se o senhor tiver que ir para, hoje, né, daqui para Israel, lá na faixa de Gaza, vambora? Vamos. E é impossível ser a mesma pessoa depois dessa experiência tão única. E o que você trouxe e que você mantém na sua vida até hoje, que você aprendeu com essa experiência? Sabe, é impossível você esquecer o tamanho da dificuldade dessas pessoas de conseguir se alimentar, sabe? Hoje, na minha casa, eu não admito de forma alguma que se joga comida fora. Pode até não querer comer, não quer comer, não come. Não joga fora.
Sabe, tem muita pessoa realmente passando muita fome no mundo. Morrendo de fome. Então, assim, é inadmissível você ver as pessoas passando fome e permitir que se jogue alimento no lixo, sabe? A dificuldade que eles têm de conseguir comida é muito grande. O Ivan, que era um dos missionários, ele perguntou para uma senhora que estava catando broto de alguma coisa no chão. Acho que era de abóbora, folha de abóbora, para poder comer. Ele perguntou para aquela senhora se era gostoso, se ela gostava de comer aquilo. E ela falou para ele assim: meu filho, não que isso seja gostoso, mas é o que tem para comer. Então, é o que a gente vai comer. As pessoas lá comem a folha da mandioca. Nunca nem tinha ouvido que poderia era se comer. Possível de comer, Até porque né? sabe que a mandioca, se for consumida de forma errada, ela é tóxica, né? Então, acredito que a folha da mandioca não seja tão... não tem essa pureza toda. Então, assim, as pessoas comiam a folha da mandioca. Então, assim, é algo... E, ao contrário do que muitos pensam, lá não tem boca de fumo. Eles produzem cachaça lá, um álcool, de alguma coisa lá, e bebem. Porque vai vender droga para quem? Se não tem dinheiro nem para comer, não tem dinheiro, como é que eles vão comprar droga? Sim. Então lá não tem boca de fumo. A droga até passa por lá e vai para outros lugares. Mas ali não tem. Você anda assim, você acha que a pessoa tá conversando ali, pensa que é boca de fumo? Não tem, não existe. Não tem droga. Arma de fogo? Não tem, não. É igual aqui, que tudo acaba em tiro? Esquece. Lá não existe isso. Como é que vão comprar arma de fogo? Vai comprar munição? É na faca e na faca mesmo. Assim, é muito impactante a pobreza. Então, é impossível você voltar de lá e se permitir algumas coisas. E muitas das vezes, quando eu estou no meu período de resmungar e de reclamar da vida, aí Deus me traz à memória tudo aquilo que eu vivi lá para me trazer de volta assim, ó. Olha, você sabe que o que você tem é muito além daquilo que você precisa para sobreviver. Seus filhos estudam numa boa escola. Você tem uma casa, uma cama, eletrodoméstico. Lá eles não têm. Sabe? As crianças têm brinquedos, videogames, telefones para brincar, para jogar. Lá eles não têm nada. Eles não têm nem o que comer. Mal têm o que vestir. Então, toda vez que eu estou num período assim mais difícil e de maior ingratidão, digamos assim, Deus me traz à memória tudo aquilo que eu vivi lá para me colocar no meu lugar e falar: olha, você é muito rico, de barriga cheia. Você tem muito além daquilo que você precisa para ser feliz. Você tem muito mais do que você imagina que você precisa. Então não reclama. Porque aqueles que você viu lá não tem nem aonde dormir direito. Assim, não tem como esquecer. Cadu, muito, muito obrigada por vir aqui, por dividir essa experiência, que agora eu tenho certeza que ela não foi transformadora só para você, mas para quem ficou aqui, que assistiu, que acompanhou até o final. Tem muita lição, tem uma carga muito grande de transformação mesmo para as pessoas, tanto a título de humanidade, quanto de evangelho da palavra de Deus. Muito obrigada por dividir isso com a gente. Parabéns. Obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu servir cada vez mais, que você possa ser esse evangelizador, seja pela música, seja pelos seus atos, seja pela palavra, não importa, mas que você nunca se furte de levar a palavra de Deus para quem precisa. Obrigada mesmo. Obrigado, eu que agradeço a todos. Torno a dizer, evangelize. Se preciso for, utilize palavras. O testemunho ele arrasta. Né? Com certeza. Então, tenho certeza que a gente tem muito ainda a que viver dentro da nossa igreja através do nosso servir. É verdade. Se entregue. E entregue de verdade, porque Deus pode te levar onde você jamais esperou em um dia, né? Chegar, e você vai ter uma experiência de vida tão intensa que realmente isso vai transformar a sua vida, seja na música, seja na Pascom, na leitura, seja onde for, onde Deus te chamar a servir, sirva. Posso dizer que não falta dentro da igreja local para servir. É verdade. Todo mundo tem um talento, todo mundo sabe fazer alguma coisa, e a igreja precisa de tudo.
Precisa de tudo e de todos. E se não tiver talento, se tiver disposição, já vai. Quer aprender? Vem pra cá. Né? Que você, com certeza, aprende muito além do que você imagina. É verdade. Não só para servir, mas para a vida. É verdade. Quantos jovens aqui vieram para a Pascom e tiveram contato com a informática e tudo mais, e hoje trabalham com design, trabalham com uma série de coisas. Fotógrafos, né? Temos vários fotógrafos aqui na nossa paróquia. Jovens que vieram, se apaixonaram, gostaram e ficaram. Quando eu cheguei aqui, eu também era jovem. Né? Hoje já não sou tão jovem assim. Então, posso dizer para vocês que eu ainda não encontrei um lugar melhor do que aqui. Né? E pretendo ficar aqui até o fim da minha vida. Uma vez eu falei pro padre assim, falei, padre, será que no dia que eu morrer vai ter uma foto minha? Igual tem da Santa Terezinha ali na cantina, na cozinha, que tem a foto da nossa Santa Terezinha ali, né? Saudosa Dona Terezinha, que era uma pessoa maravilhosa, que era muito apaixonada pelos meus filhos. Né? Então, eu olho assim e falo, será que eu vou ter um dia uma foto dessa? Quem sabe, né? E se não tiver também, aqui está o melhor lugar para viver. Aqui está o local onde tem os meus maiores amigos. É verdade. A minha melhor experiência de vida está aqui. E pode não ter a sua foto, mas o seu legado vai ter. Você pode ter certeza. Com certeza. Os meus amigos aqui vão falar de mim lá na frente. Eu falo para os meninos, nós não precisamos de músicos. E isso precisamos vai, de servos. isso Então, vai se perpetrando. Se você quer ser servo, vem para cá. Aqui você vai aprender a servir. O que você faz, o que você não faz, aí é outra história. Lá na frente a gente conversa sobre isso. E você que ficou com a gente até agora, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, corre, se inscreve, curte, comenta, compartilha, chama os amigos para assistir e espera que em breve a gente está voltando com mais um episódio, um bate-papo muito legal para vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, tchau.